Olá, turma, mais uma aula começando, mais uma semana juntinho. Vamos aqui começar a nossa segunda aula, vamos pegar nossa apostila para a gente dar continuidade aonde a gente havia parado. Lá na página 5, a gente vai falar sobre o marco da educação inclusiva. Então, aqui na apostila diz que 3 declarações internacionais formuladas por organismo pertencente à ONU, a Unesco e a Oficina de Alto Comissário dos Direitos Humanos representam importantes marcos legais para a educação inclusiva. Então, foram elas que fizeram tudo acontecer para que a gente pudesse hoje ter a educação inclusiva. A ONU, a Organização Nacional das Nações Unidas, foi fundada em 24 de outubro de 1945. Por 51 países. Esses países se juntaram e foram lá estudar, falaram, conversaram, e esses membros emergidos de um contexto histórico marcado pelas 2 grandes guerras mundiais, trazendo em seu bojo o objetivo de paz, de cooperação internacional e de fortalecimento de valores democráticos. Então, diante desse contexto de paz, de cooperação, eles foram formulando essa educação. A primeira desta declaração, a Declaração Universal de Direitos Humanos, propagada pela ONU em 1948, que aponta para a garantia dos direitos à liberdade, à igualdade e à dignidade para todo ser humano. E despeito, independente de raça, sexo, origem nacional, social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição. Um destes direitos básicos é o direito à educação. Então, dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a ONU ela vem formulando tudo, e um desses contextos vem ali o direito à educação para todos. Referendando a Declaração Universal de Direitos Humanos, especificamente no que concerne ao direito à educação, foi elaborada a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos. O plano de ação para satisfazer as necessidades básicas da aprendizagem. Esta declaração foi regida em 1990. Em em Tailândia, após a Conferência Mundial que reuniu vários representantes do governo, organismos internacionais e bilaterais de desenvolvimento e organização não governamentais, sobre a égide da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Nesta declaração, reforça-se as necessidades de reunir esforço na luta pelo acesso às necessidades básicas de aprendizagem de todo cidadão, sejam eles crianças, jovens e adultos. Como eu falei, era uma educação para todos, de igualdade para todos. Esta declaração resultou na elaboração de um plano de ação com o objetivo de proporcionar educação básica para todos. É importante ressaltar que o Brasil estabeleceu metas e compromisso para a universalização do ensino. Outra declaração fundamental com a qual o Brasil estabeleceu compromisso foi a Declaração de Salamanca, fruto também do trabalho da Unesco com o fim de estabelecer uma diretriz comum para a inserção da criança com necessidades educacionais especiais. Nesta declaração, o foco situa-se juntamente na população e no alvo da inclusão social. Então, foi ali que começou, através da Declaração de Salamanca, Ela é uma resolução das Nações Unidas que trata dos princípios políticos e práticas da educação especial. O que ela diz? Ela diz que é um documento elaborado na Conferência Mundial sobre a Educação Especial e foi promulgado em 1994, lá na Espanha. O objetivo era fornecer diretrizes básicas dessa educação. Então, vamos lá, continuando.
aqui no Brasil, esta declaração certamente serviu como fio condutor que viria a se consolidar como política nacional da inclusão das crianças com necessidades especiais e na elaboração de todas as leis relacionadas à educação especial. O Brasil assumiu, portanto, compromisso frente a estas duas declarações internacionais e é nítida a presença destes princípios nas leis brasileiras e nas diretrizes do MEC, Ministério da Educação Cultural. Outro documento internacional que engloba a questão da inclusão e proíbe a discriminação em razão da deficiência é a Convenção da Guatemala. Esta convenção interamericana, em 1999, prevê a eliminação de todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência e também foi assimilada pelo Brasil. Então, o MEC, né, o Ministério da Saúde, da Cultura, da Educação e Cultura, ele vem ali juntamente fornecendo essa base. Vamos lá, o que é educação especial? Vamos entender o que vem a ser uma educação especial. É importante definirmos o que é, afinal, a educação especial, da qual a inclusão agora é linha mestra. Eu costumo dizer que educação especial é educação de amor. Não é uma educação para uma criança que tem uma deficiência ou uma dificuldade. Eu acho que educação especial é aquela ao qual o professor, ele coloca amor naquilo que ele faz. Independente de quantas crianças ele tem na sala, ele tem que alcançar todas. Então, quando a gente coloca amor, a gente vai fazer uma educação de inclusão. A gente vai fazer uma educação especial. A gente vai colocar dentro do nosso planejamento caminhos, estruturas, objetivos, apoio pedagógico para que isso possa acontecer. Vamos lá voltar na nossa apostila. A educação especial no Brasil segue os pressuposto formulado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. Lei de 93/94, de 20 de dezembro de 1996, que define a educação especial como modalidade da educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Então, aqui na LDB, ela diz que é necessário que essa criança, tenha todo o seu direito de ter a sua educação na rede regular de ensino. Hoje em dia não é necessário mais ter uma escola específica para atender essa criança, A lei diz que a rede regular de ensino é preferencial. A educação especial é uma modalidade de educação considerada como um conjunto de recursos educacionais e de estratégia de apoio que estejam à disposição de todos os alunos, oferecendo diferentes alternativas de atendimento. Então, lá no artigo 58 do capítulo 5 da LDB, ela vem falando sobre esses direitos da criança em rede preferencial de ensino. Então, ele vem dando todo um contexto no capítulo 5, lá no artigo 58 da LDB. A educação especial prevê, portanto, uma rearticulação da educação no sentido de providenciar estratégias, não só estratégias, mas também recursos pedagógicos para que você possa atender essa criança. E métodos que deem conta do atendimento às crianças com necessidades especiais. E que estes instrumentos possam ser absorvidos e utilizados não só pela criança especial, mas por toda a comunidade escolar. Aí aqui abaixo, no outro parágrafo, diz assim, o documento, o Estatuto da Criança e Adolescente, LDB, estes documentos são unânimes na prerrogativa de uma educação para todos e que crianças com necessidades educacionais especiais devem ser inseridas preferencialmente na rede regular de ensino. Novamente, a apostila vem fixando isso, Portanto, a obrigação da escola em receber crianças com necessidades educacionais especiais é uma obrigação legal, havendo inclusive penalidade para que a descumprir.
a Lei número 7.853 de 1989, que assumiu um ano depois a Constituição Federal, prevê que é crime a recusa por parte da escola de matricular uma criança com deficiência ou cancelar presença de criança já matriculada. A lei existe, mas para que ela seja cumprida, como todas as outras leis, de fato, é necessário que a sociedade e a cada um de nós, cidadãos, façam valer isso para acontecer. Muitas vezes a gente deixa passar porque a gente não tem conhecimento dos nossos direitos. E isso é um direito de uma criança, não só de criança, mas a educação para todos, seja ela crianças especiais ou não. É necessário que os pais, quando obtiverem recusa de seus filhos na escola e sentirem os direitos de seus filhos lesados, procure se informar através do Ministério Público ou Conselho Tutelar a respeito da legitimidade da recusa. Nesse sentido, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão lançou uma cartilha chamada O Acesso de Pessoas com Deficiência às Classes e Escolas Comuns da Rede Regular de Ensino, disponível na Secretaria de Educação de todos os estados brasileiros e também na Procuradoria-Geral da República. Nesta cartilha são apresentados aspectos jurídicos de direitos à educação e orientação para professores, dirigentes escolares e para os pais que tenham filhos portadores de necessidades especiais. Então, de repente, se seu filho tiver uma recusa da escola, existe essa cartilha ao qual você vai em busca dela, preenche tudo e dá entrada diante da matrícula do seu aluno, a escola, como foi que aconteceu, tudo direitinho, e o seu filho, com certeza, ele vai ter todo o direito, como toda outra criança tem, de ser matriculado e de estudar nessa escola. Então, vamos lá, continuando a apostila. Afinal, quem é exatamente a clientela da educação especial? Quem é essa clientela? Quem são, né? É importante esclarecer que, embora as necessidades especiais sejam amplas e diversificadas, a atual Política Nacional da Educação Especial aponta para uma definição de prioridades no que se refere ao atendimento especializado a ser oferecido na escola. Nessa perspectiva, define como aluno portador de necessidades especiais aquele que, por apresentar necessidades próprias e diferentes dos demais alunos no domínio da aprendizagem curriculares correspondente à sua idade, requer recursos pedagógicos e metodológicos educacionais específicos, com mais atenção, com métodos diferenciados. Talvez uma criança ela aprende de um jeito e às vezes você precisa ir por outro caminho para que a outra criança possa aprender. Não que ela não vá aprender porque ela tem uma deficiência. Toda criança, ela aprende no tempo dela, no momento dela, de uma maneira diferenciada, você vai chegar lá. Aí diz assim, a classificação desses alunos, para efeito da prioridade no atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, consta da referida política e dá ênfase a portadores de deficiência mental, auditiva, física e múltiplas, portadores de superdotação. Aí vamos lá. Adaptação curricular e estratégias para a educação de alunos com necessidades educacionais especiais em 1998. Então, houve toda uma adaptação curricular, estratégias educacionais lá em 1998 para atender essa população, né? Essa inclusão. Então, vamos lá. A exigência para incluir todas as crianças na escola deu uma nova perspectiva para os alunos com necessidades especiais aqui no Brasil. Mas estamos apenas no começo, estamos engateando.
A coisa é lenta, as dificuldades são muitas. São muitas crianças, às vezes, em sala de aula sem laudo. E muitas vezes professores que não estão, não vou dizer qualificados, mas às vezes não têm o conhecimento de como chegar até aquela criança, como chegar a essa deficiência, como eu posso, de que maneira eu vou abordar esse assunto com essa criança. Então, muitas vezes são tantas coisinhas que atrapalham esse caminho, esse percurso para chegar na educação. Então, assim, existe a ciência dessas necessidades por parte do MEC, que nesse sentido tem disponibilizado material para a orientação e capacitar os professores através de sugestões de estratégia a serem utilizados junto às crianças e jovens com deficiência. Existem cartilhas, existem vídeos, mas será que existe alguém para preparar esse educador para essa função? Será que basta um vídeo, basta uma adaptação, um currículo diferenciado para que esse professor se sinta capacitado? Será? Continuando. Há muitos conhecimentos sendo produzidos em torno destas questões. Existem sites que disponibilizam informações a respeito da inclusão educacional, com relato de experiências, dicas de estratégias, recursos, debates virtuais e cursos que podem servir como fonte de apoio para os professores, tais quais o site da Rede Saci e do Educadores. Educared, né? Deve-se levar em conta também a constante reflexão dos professores sobre sua própria prática de sala de aula, para que possam ir encontrando caminhos a partir das dificuldades que aparecerão. As dificuldades vão acontecer, independente de classe especial, que tenha uma criança ou duas ou três especial ou não. Cada turma tem a sua identidade, vamos falar assim. Então, o professor ele tem que sempre buscar um caminho para atingir a todos. Continuando. A questão da inclusão reforçou a necessidade da escola repensar o seu papel e a sua prática. Caminha-se para a construção de uma nova escola que aceite e respeite a diferença e que trabalhe sobre uma nova perspectiva da singularidade do aluno que aprende, incluindo aqui também a singularidade do professor. Então, aqui ele diz que não só o aluno ele é singular, o professor também é. Cada professor tem um jeitinho próprio de ensinar, assim como cada aluno também tem o seu jeitinho próprio de aprender. Ele também possui sua particularidade na forma como transmitiu o conhecimento, né? O professor em si. Aí aqui na página 9, vem dizendo assim, ó, fala sobre essa singularidade do professor e do aluno, para a gente não ficar repetindo, né? Fala aqui no finalzinho, ó, repensar o papel do professor e do aluno dentro desse contexto pode beneficiar não só os portadores de deficiência, de conduta e superdotados, mas todos os alunos. Quando eu foco naquele que tem dificuldade, automaticamente eu facilito a vida daquele também que tem mais conhecimento, né? Ou que tem mais facilidade de aprender, vou falar assim. Então, o meu foco não tem que ser naquele aluno maravilhoso que aprende tudo de primeira. O meu foco tem que ser naquele aluno que tem dificuldade de aprendizado. Aquele aluno que eu sei que ele vai aprender no tempo dele, né? E o meu foco tem que estar nele. Não é no Joãozinho que saca de primeira tudo que eu estou falando. Talvez seja lá na Mariazinha, que às vezes eu explico 3, 4, 5 vezes e ela tem uma dificuldade. Então, qual é o caminho para chegar até ela? É esse caminho. É esse sazon que a gente tem que colocar na nossa aula, né? Qual é esse tempero para chegar até lá? Né? Qual é o melhor tempero? É o que eu digo, é só o amor. É só a dedicação que vai te mostrar esse caminho. Não existe receita.
para a gente educar, né? Existe o querer fazer e o fazer da melhor forma possível. Continuando. As sementes estão todas lançadas para que a educação possa, de fato, realizar a inclusão. Basta você querer. Basta você se despertar para isso. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Talvez não seja para qualquer pessoa, né, qualquer professor, essa função, né? Ou melhor, essa missão. Às vezes tem professor que, por mais que ele queira e se doe, ele não vai chegar lá. Porque é o tempero. É o tempero. E às vezes você bota o mesmo tempero na comida e ela não vai sair da mesma forma que a outra pessoa fez. Às vezes você pega a receita bonitinha, bota o mesmo tempero e o gosto é totalmente diferente. Então você tem que ter o gosto para chegar na perfeição. Educação inclusiva é isso, é amor. Eu vejo muito isso quando eu vou falar de inclusão. Primeira coisa que a gente tem que falar é no desejo de chegar lá. Eu quero. E quando você quer, nada te para. Você vai encontrar um caminho, você vai encontrar uma receita. Continuando, a gente já está quase no finalzinho. Necessidades educacionais especiais, o NEE. Sociedade e a inclusão. Vamos entender um pouquinho, né, de que forma a inclusão tem que acontecer. A ideia de uma sociedade inclusiva nasceu da união das forças de pessoas no mundo todo. Na área da atenção, as pessoas com necessidades específicas ou especiais, com deficiência, elas próprias, seus amigos e familiares tiveram um papel fundamental em organizando grupos. Eles iam organizando grupos. Me perdi, gente. Organizando grupos para cobrar da sociedade a garantia dos seus direitos. Então, foi através Não, eu tenho direito disso, eu vou correr atrás. E a família correr atrás do direito do filho. E foi juntando um aqui, um grupo aqui, foi se falando. E a coisa foi tomando um rumo. Porque a minha mãe sempre dizia isso, uma andorinha não faz verão. Mas quando a gente se junta, a gente tem a força, né? Então foi assim que as coisas aconteceram. Então, aqui, ó, eles próprios, seus amigos e familiares tiveram um papel fundamental, organizando grupos para cobrar da sociedade e garantia dos seus direitos. Esses direitos referem-se à educação, à saúde, ao trabalho, ao esporte e ao lazer. Representantes desses grupos participaram ativamente do processo da formação da Constituição em 1988. E isso fez com que o Brasil fosse um dos países com uma legislação reconhecidamente mais avançada na área de atenção às pessoas com necessidades especiais, com deficiência. Fico muito feliz em saber disso, em ler isso, né? Saber que o Brasil ele estava lá, lutando para que isso pudesse acontecer. Porque às vezes a gente vê tanta coisa acontecendo lá fora e o Brasil, a inércia, ele fica esperando a coisa acontecer. E aqui não, ele foi lá, ele lutou. E isso é muito legal. Em uma sociedade inclusiva, as diferenças sociais, culturais e individuais são utilizadas para enriquecer as interações e a aprendizagem entre os seres humanos. Trata-se de uma mudança profunda no comportamento e na atitude das pessoas. Claro, mediante uma sociedade inclusiva e mediante a aceitação e a melhora cada vez mais para que essas pessoas tenham vida como a gente, normal, que eles possam fazer tudo que eles tenham vontade, né? Dançar, passear, sair. Simples, gente. Ir ao banheiro, né? Estudar. Isso já é muito legal. E lá na página 10, ele vem dizendo assim, ó. No caso da chegada de uma criança com necessidades específicas e a falta de informação da família é ainda maior. Né? Então, ele diz aqui, peguei esse pedacinho para a gente poder falar, no lugar de ficar lendo, que às vezes quando chega uma criança com deficiência ou com alguma especificidade dentro de uma família,
e a família ela não busca esse conhecimento do que está acontecendo, muitas vezes essa criança ela vai se perdendo, né, dentro dessa sociedade. Vai perdendo os direitos que ela tem como qualquer outra criança dita normal. Porque se a gente for avaliar, quem é normal nesse mundo? Não sei. Eu não sei se eu sou normal. Não sei, às vezes eu fico me questionando isso. Né? Então a gente precisa entender isso. A falta de conhecimento familiar, falta de conhecimento da sociedade vai fazendo com que as coisas vão se perdendo. Então, aqui diz assim, ó. Muitos pais não sabem como agir nem decidir o que é melhor para seus filhos, deixando para os médicos, professores, terapeutas ocupacionais e fisioterapeuta essa responsabilidade. E essa responsabilidade é da primeira família, pai, mãe, responsável por essa criança. Essa é a primeira constituição familiar da sociedade que essa criança vive, né? Depois vem escola que pode estar ajudando, né? Colocando, interagindo com essa família, mas a responsabilidade é desse pai, desse responsável, né? Buscar um caminho para que essa criança tenha um lugar dentro da sociedade. Cabe aos profissionais escolares, né, esclarecer, aliás, todos os passos do atendimento a ser realizado, o que vai acontecer. A decisão dos familiares deve ser baseada em informações dadas por esses profissionais. Então, todo profissional ele vai encaixando pecinhas juntamente com esse pai para ele dar um rumo a essa criança. A escolha da escola é uma tarefa de grande importância para pais e responsáveis. Perceber como desejam que seus filhos sejam educados. Devemos respeitar os valores e as crenças da família. Enfim, para se construir uma sociedade inclusiva, é fundamental que os pais tenham autonomia para cuidar das questões relacionadas às necessidades especiais de seus filhos. Em uma sociedade inclusiva, a família de pessoas com deficiência deve estar presente em todos os momentos, participar das decisões, fazer valer os direitos dessas crianças e lutar por melhores condições de vida para todos aqueles que estão ali nesse contexto de inclusão. Então, quando eu tenho um pai ao qual ele coloca essa responsabilidade dentro da escola, dentro do psicólogo, ou do fisioterapeuta, ou do psicanalista, gente, ou da fonoaudióloga, ou da terapia ocupacional. Gente, não pode. Esses pais eles têm que estar presentes. São eles. Eu fico muito preocupado quando eu vejo uma mãe falar assim para mim, ó, eu não sei mais o que eu faço com essa criança. Essa criança é sua filha. Se você que está 24 horas com ela não sabe o que faz, como que uma psicóloga vai saber? Em 40 minutos. Como que uma terapeuta ocupacional vai fazer em 40 minutos? Não dá, gente. Não tem como. Então, esses pais, eles têm que estar ali, eles têm que estar atentos. Sabe, criança, ela está ali, ela precisa de pais presentes na vida delas. Né? Escola é complemento. Terapia ocupacional é complemento. Psicólogo é complemento. Fono é complemento. Mas pai e mãe não. É necessidade dessa criança ter. Né? Gente, foi um prazer imenso estar com vocês. Amei esse nosso segundo encontro. Até a próxima aula. Eu já passei para vocês o nosso trabalho. Qualquer dúvida pode me perguntar e eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus.